Olá, meu nome é Natália Ribac e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar como que eu fiz este gatinho aqui. Ele com certeza não é o melhor gato de escultura que você vai ver e também não me orgulho tanto da questão estética desse gato. Mas eu achei que seria legal trazer aqui por causa da técnica que eu fiz esse gatinho. Eu não sei o nome da técnica que eu usei para fazer esse gato, mas ele é basicamente feito com uma estrutura de papel, então bolinhas de papel basicamente e fita. E depois eu fiz uma camada de papietagem aqui por cima pra cobrir ele e eu pintei com materiais escolares, como tinta guache, lápis de cor, canetinha e tudo mais. A filmagem ela é de 2020 e eu tinha esses arquivos no computador e eu resolvi editar eles e narrar ali explicando o que eu fiz. Eu sou professora de arte do ensino fundamental nos finais e eu costumo aplicar essa técnica algumas vezes para fazer em sala de aula escultura com os meus alunos, porque é um material super barato, super fácil de fazer, é super tranquilo também e eu acho que, enfim, eu gosto bastante dessa técnica, eu acho ela interessante. É um material que fica super resistente, assim, dá pra jogar, enfim, não vai acontecer nada com ele, a não ser que você queira mesmo, né, se esforce pra estragar, daí você consegue. É isso, bom vídeo. Para começar, eu gosto de fazer um desenho do que eu quero fazer de escultura. Eu fiz o desenho e eu desenhei com uma outra folha embaixo. Nessa folha embaixo ficou a marcação, então eu utilizei para fazer o desenho de frente. O primeiro desenho eu tinha feito de perfil e o segundo eu fiz de frente com as mesmas medidas. E as medidas que eu utilizei, eu nem usei régua, nada, eu usei a marcação que ficou embaixo da folha mesmo para fazer. Mas se você quiser, você pode utilizar régua para fazer também, né? Eu acho importante ter esse desenho porque ele vai ser a nossa base de toda a nossa modelagem. Então ali eu peguei um pedaço de folha de papel e eu fui dobrando, vocês viram ali a forma, como eu dobrei. O importante é que não fique um monte de pedacinhos, porque quando a gente amassa a folha de qualquer jeito, ele acaba ficando com um monte de pedacinhos para fora, né? Não tem, digamos, uma ou duas pontinhas, tem várias. E a gente tem que tentar evitar isso. Então, essa é a base ali, né? Esse primeiro formato que eu fiz é o formato geral e é o que a gente vai utilizar em todo momento aí na nossa escultura. Ali, vocês podem ver que eu tô circulando algumas formas, então eu vou fazer em etapas. Eu vou começar pelo tronquinho dele e eu vou pegar e adicionando papel da mesma forma. Vocês podem ver, né? Eu vou sempre jogando o papel ali meio que pro meio. Eu vou adicionando essas formas até ter mais ou menos ali o tamanho que eu quero, o formato que eu quero, né? Então eu vou colocando camadas e camadas de papel até atingir o formato que eu quero. E o meu desenho ele serve sempre como referência. Então eu olho para o meu desenho e eu vejo se tá do jeito que eu quero ali, se tá do tamanho que eu quero. Então ali eu fui adicionando mais camadas de papel, olhando sempre de perfil e olhando de frente para ver se o tamanho fechava. Quando eu acho que tá bem grandinho ali, eu pego um pedacinho de fita ali nessas pontas, que tem pouquíssimas pontas, né, que é aquilo que eu tinha comentado antes, e eu só coloco ali ao redor para fechar. Eu fiz mais um, vocês podem ver ali, eu vou sempre jogando meio que pro centro, né? E eu fiz mais um dessas bolinhas e eu utilizei para colocar só na parte de cima. Porque se eu fizesse com mais folhas ao redor daquele primeiro formato, ele acabava ficando mais circular, né? E não é o que eu queria. Eu queria que ele ficasse mais achatadinho. E daí eu fui ali amassando mais uns pedacinhos de papel para ir dando formato. Eu fui juntando com fita esses pedacinhos. Então é como se a gente imaginasse que a nossa escultura ela é feita com um monte de bolinhas, né? Um monte de pequenos formatos, e a gente vai juntando eles até dar o formato que a gente quer que ele tenha. Ali então ficou bem parecido de perfil. Eu coloquei um símbolo de mais, onde eu tenho que adicionar mais papel para depois não esquecer, para dar o formato certinho. E ali na frente também, não dá para ver muito bem na câmera, mas o formato ficou bem legal. Então ali eu fiz para adicionar naquele mais, né, que eu tinha colocado antes, eu fiz mais uma bolinha e eu coloquei ali com fita para fixar. Agora a gente vai fazer o nosso rostinho, então eu vou dividir em duas partes, então uma bolinha maior e uma bolinha menor. E eu vou fazendo ali a bolinha até atingir mais ou menos o tamanho que eu quero que ela tenha, ali da mesma forma que eu fiz antes. E eu decidi juntar já a bolinha direto ali no tronquinho. Juntei com fita, passei ali ao redor do pescoço também, né, pra ficar mais fixo. E eu fiz uma bolinha menor, que vai ser o focinho dele, que eu também vou colocar ali com fita. Se você está gostando do vídeo,
curta, comente e compartilhe para que esse vídeo chegue até mais pessoas. Ali a perninha eu também dividi em duas partes, então uma parte mais arredondada e uma parte mais retinha, né? Então eu fiz ali o meio arredondadinho, mas ele foi achatado também, né? Não é um redondo redondo, ele é um círculo achatadinho, né? Eu fiz dois, né? Então tudo que eu faço de um lado eu faço do outro também. E ali nas perninhas eu também fiz ali um pequeno cilindro, como se fosse. Juntei com fita para ficar bem bonitinho. E eu juntei as duas partezinhas ali do pezinho com fita também, né? O pezinho na coxa. Ali eu testei, né, para ver se ficava mais ou menos bom. E eu já coloquei a fita para fixar. E a ideia é que possa ser feito isso com absolutamente qualquer formato, né? Você vai transformando tudo em pequenas bolinhas ou pequenos cilindros, né? E você vai adicionando até dar o formato que você quer que tenha a sua peça. Então, essa daí é a parte que a gente tá. E faltam os bracinhos também, né? Para os bracinhos eu fiz a mesma coisa que as perninhas ali. Para fazer essa parte mais circular, eu só dobrei ali o papel, vocês podem ver, já ficou um pouquinho mais grossinho. A perninha eu dei ali uma pequena girada para ela ficar um pouquinho melhor, formato. E eu passei uma fita para fixar bem, né? Eu cortei ele o pezinho porque eu vi que ele estava um pouquinho maior do que eu esperava que ele ficasse. Então eu peguei uma tesoura e cortei, porque afinal é só papel, né? E ali não tem ainda nem cola nem nada. Ali essa parte de baixo eu achei que ficou estranha, porque ficou faltando um pedaço, então eu coloquei um pedacinho de papel ali para preencher esse espacinho vazio. Que geralmente tem os pelinhos ali do gato, né, que eles preenchem bem essa área. Eu passei um pouquinho mais de fita em alguns detalhes para fixar melhor algumas coisas, como os bracinhos, e também para ficar mais bonitinho. Agora então eu vou fazer a bolinha ali da patinha do gato, né? Eu só fiz uma bolinha com papel e coloquei com a fita dos dois lados. Nosso gato está praticamente pronto a essa altura, então faltam agora apenas alguns detalhezinhos. Então eu coloquei mais um pedacinho ali no focinho, né, para ficar um pouquinho mais pontudinho. E agora eu decidi colocar um papel ali no peitoral, né? Não sei como é que seria, como é que é o nome certo, mas enfim, para dar esse volume ali que tinha no desenho que não estava tendo na minha escultura. Agora quis fazer as orelhas, eu peguei um pedacinho de papelão, eu fiz um triângulo, mais ou menos do formato que eu achei que teria que ter. Eu recortei esse triângulo, eu dobrei ele ao meio para ele ficar um pouquinho mais curvado, né? E eu coloquei ali junto com fita, eu fixei no meu gatinho. Eu fiz isso dos dois lados e agora é a hora de fazer o rabo do gato. Esse rabo eu fiz o desenho com papelão, então eu tinha feito o desenho antes, né? E eu fiz meio que na mão mesmo, eu não passei por cima nem nada, foi mais ou menos aí de olho. Eu refiz o desenho do rabinho do gato, eu fiz em duas partes porque era o jeito que eu tinha meu papelão. E eu juntei com fita para ficar mais fixo. E daí agora eu preciso deixar ele um pouquinho mais redondinho, né? Porque o rabo do gato ele é mais redondinho. Então o que que eu fiz? Eu peguei e eu fui girando o papel ali, como vocês podem ver, para que ele se transformasse nesse negocinho ali, eu não sei dizer, mas ele é tipo um pequeno cilindro e eu fui colocando ele assim de lado, fixando com fita para dar esse formato arredondado aí do rabo do gato e ao mesmo tempo ter uma estrutura, por isso que tem papelão ali embaixo, né? Então, eu fui fazendo esses rolinhos e eu fui colocando ali por cima junto com fita. Foi a forma que eu encontrei para fazer. Hoje não sei se eu faria dessa mesma forma, né? Mas eu tô mostrando aí, né, o vídeo que eu tinha gravado e foi dessa forma que eu fiz naquela época. Depois de feito isso, eu fixei ali o rabinho, mas eu me arrependi depois, mais pra frente, vocês vão ver que caiu ele, eu tive que tirar durante a papietagem. E esse foi o resultado. Eu achei que particularmente, assim, só desse jeito que ele tava todo em branco, já tava bem bonito. Então eu coloquei um pouquinho de cola num recipiente, que é a cola que eu ia utilizar. Eu coloquei também um pouquinho de água, porque eu queria economizar a cola. Se você fizer sem a água, ele vai secar muito mais rápido, então se for um dia mais frio, é recomendado, né? Se for tipo no inverno ou uma região que não seca muito bem as coisas. Daí eu peguei, eu rasguei alguns papeizinhos para poder fazer essa papietagem.
E eu fui fazendo aquela papietagem clássica. Eu coloquei a cola, eu coloquei papel e depois eu passei mais um pouquinho de cola por cima com o pincel, né? Então eu fiz tudo isso, eu deixei secar, mas tinha caído o rabo do gatinho, então eu retirei e eu colei com cola depois, cola quente, né, de novo, para ficar mais fixo. Acrescentei aí mais uma camada de papietagem, alguns detalhezinhos que tinha faltado e eu deixei secando. Eu acho que também, se eu quisesse deixar ele todo só dessa cor ali dos escritos, da papietagem, ia ter ficado bem bonitinho também. Mas eu decidi pintar. Podem ver que tá bem resistente, porque a papietagem ela é bem resistente. Eu resolvi utilizar tinta guache, mas antes de pintar, eu meio que desenhei por cima aí o que eu queria que tivesse de desenho. Não era necessário, mas eu quis fazer. Então eu fiz esses desenhos com lápis. Peguei uma tinta branca e eu passei em todo ele para dar uma primeira camada. A cor dele que ele ia ficar não ia ser branco, mas eu queria assumir um pouquinho com os textos que estavam embaixo. Deu uma boa sumida, deu uma boa escondida aí nos textos, foi uma boa primeira camada. E agora eu quis fazer a cor dele, que eu queria que fosse um gato laranja. Então eu coloquei amarelo e um pouquinho de magenta. Misturei até ter ali mais ou menos a cor que eu queria. E eu fiz aí uma camada de pintura com esse laranja que surgiu. Eu pintei bem todos os detalhes. Eu fiz uma segunda cor ali porque tinha faltado, e daí eu fui tentar cobrir com um pincel mais macio para que pudesse preencher mais e ficar sem aquelas ranhuras que fica do pincel com as cerdas mais durinhas. Depois de seco a primeira camada, ela tinha que estar bem seca para fazer isso. Eu voltei com o branco, mas daí com uma camada extra para colocar alguns detalhezinhos, como as patinhas do gato, a pontinha do rabo e o pescocinho também, que eu achei que ia ficar bacana. Eu utilizei uma caneta que eu não lembro o nome dela, mas é uma caneta que eu gostava bastante da Faber, para reforçar alguns detalhes dos desenhos que eu tinha feito. Então eu contornei todo o gato, eu achei que ia ficar bonitinho contornado. Ali nessa parte do peitoral eu fiz inclusive o desenho dos pelinhos dele, né, para dar um destaque ali. Eu acho bem bonita essa estética da pintura bem marcada, bem contornada, então eu decidi fazer isso nesse gato. E daí eu pintei esse gato utilizando o lápis de cor da Leu, né? Uma marca super baratinha de lápis de cor. Esse daí eu tinha feito assim porque eu estava testando essa técnica para utilizar em sala de aula com alunos e eu queria saber se ia ficar bonito a pintura feita com o lápis Leu e funcionou muito bem. Talvez se fosse um lápis mais caro ia ficar até melhor, mas o Leu funcionou super bem, ficou bem bonitinha a pintura. E daí eu fui colocando alguns detalhes de gato, como as marcas dos pelos, né? Aquele pelo mais malhado, eu acho que chamam. Então eu fui pintando pra dar alguns detalhezinhos e ficar mais legal ali a pintura do gato. E daí eu fiz ali alguns detalhezinhos, algumas sombras e o resultado ficou esse. E ali uma imagem melhorzinha agora, né, dos detalhes dessa pintura. Por mais que foi uma pintura simples, eu gostei do resultado, espero que vocês também. Se vocês fizerem alguma escultura utilizando essa técnica e quiserem me mostrar, eu vou ficar bem feliz em ver o resultado. Tchau!